Boa tarde, eu e meu grupo vai estar fazendo uma entrevista sobre parto. Eu vou começar com minha mãe. Quantos filhos a senhora teve? Meu nome é Clara, eu tive 2 filhos, Quais foram os tipos de parto que a senhora teve? cesariana, todos dois. Como foi seu pré-natal? Você considera que foi satisfatório? Sim, Você teve o parto que planejou ou você mudou de ideia ao longo do pré-natal? eu tive o que planejei mesmo. O que é trabalho de parto? Você chegou a entrar em trabalho de parto? Sim, a bolsa se rompeu. Você sabe que a violência obstétrica, durante seus partos, você sofreu algum tipo de violência obstétrica? Não, no momento algum não. Numa próxima experiência, ou se você estivesse aconselhando outra mulher, qual tipo de parto você recomendaria? Normal, Aham. muito mais prático. Em quais situações o parto cesariano é recomendado? Quando a mulher há complicação e quando não tem passagem. Você já ouviu falar em parto humanizado? O que você pensa sobre isso? Eu nunca ouvi falar assim. Você já ouviu falar em doula? Se sim, o que significa? Então é um acompanhamento que toda mulher deveria fazer, né? Quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos. Quais foram os tipos de parto que você teve? 2 partos normais e uma cesariana. Como foi seu pré-natal? Considera que foi satisfatório? Sim, Você teve o parto que planejou ou mudou de ideia ao longo do pré-natal? não, meu parto não foi planejado, não. Foi conforme aguardando os 9 meses e tive. Você, Agora só a cesariana que foi planejada. o que é trabalho de parto? Você chegou a entrar em trabalho de parto? Sim, Você sabe o que é violência obstétrica? Durante os seus partos, você sofreu algum procedimento ou tratamento que considera como violência obstétrica? não. Numa experiência, numa próxima experiência, ou se você estivesse aconselhando outra mulher grávida, qual tipo de parto você recomendaria? O parto normal. Em quais situações o parto cesariano é necessário? Em- em- no caso de gravidez de risco. Você já ouviu falar em parto humanizado? O que você pensa sobre isso? Admiro muito. Você já ouviu falar de doula? Se sim, o que isso significa? Sim, é muito bom para o acompanhamento do pré-natal. Boa noite, eu me chamo Tereza Almeida, estou sendo entrevistado por Eládio. Quantos filhos você tem? 6, Quais foram os tipos de parto que você teve? 5 cesáreo e um normal. Como foi seu pré-natal? Bom, Considera que foi satisfatório? sim, Você teve um parto que planejou? não. O que é um trabalho de parto? É o processo de contrações uterina que prepara o corpo da mulher. Você sabe o que é violência obstétrica? É uma técnica de assistente médica que respeita a contração, as com característica e necessidade da gestante. Durante seu parto, você sofreu procedimento ou tratamento que você considera como violência? Não, Número 7. Numa próxima experiência, ou se você estivesse aconselhado outra mulher grávida, qual tipo de parto você recomendaria? o parto normal é muito melhor. Em qual situação o parto cesariano é necessário? Quando a mulher não tem espaço e não tem passagem. Você e já- o quando é de risco. Você já ouviu falar sobre parto hormonizante? É uma técnica de assistência médica que respeita a característica e unidade da gestante.
Você já ouviu falar de doula? Doula é um profissional que oferece apoio físico e informático. Se sim, o que significa? A senhora já falou. Quantos filhos você tem? Apenas um. Quais foram os tipos de parto que você teve? Normal. Como foi o seu pré-natal? Considera que foi satisfatório? Sim. Teve acompanhamento. Fiz uma parte no posto, uma parte na clínica particular. Mas foi bem satisfatório. Você teve o parto que planejou ou mudou de ideia ao longo do pré-natal? Não, desde o começo eu sempre quis normal, por acreditar que a recuperação é bem mais tranquila do que a cesariana. O que é trabalho de parto? Você chegou a entrar em trabalho de parto? Sim, você. Você sabe o que é violência obstétrica? Durante seu parto, você sofreu algum procedimento ou tratamento que você considera como violência? Não, assim, no momento que você tá chegando, né, para sair, aí eu lembro que a enfermeira deu uma empurradinha, né, deu uma mãozinha, né, ela fez uma pressãozinha na barriga, mas eu acho que foi nada, né, muito agressivo. Numa próxima experiência, ou se você estiver aconselhando outra mulher grávida, qual tipo de parto você recomendaria? Com certeza, para todo mundo que tá, né, tá gestante, eu sempre falo, né, que ter normal é bem mais tranquilo, até porque quando eu tive você, eu fiquei, né, passei a noite no hospital e no mesmo dia outras mulheres tiveram parto cesariana e eu percebi que a mulher chegava sem força, muitas vezes fraca, algumas chegou a desmaiar. Em quais situações o parto cesariano é necessário? Quando há perigo para o neném, né? Quando o neném, de repente, está o cordão umbilical colado no pescoço, né? De repente, a mãe não tem a passagem suficiente, aí pode prejudicar ali no nascimento da criança. Então, é indicado a cesariana. Você já ouviu falar em parto humanizado? O que você pensa sobre isso? Eu acho bacana, né? Porque sai desse ambiente de hospital, né? Onde a mulher pode ter o seu neném em casa mesmo, né? Com a ajuda de uma parteira, de uma doula. Você já ouviu falar em doula? Se sim, o que isso significa? Eu não sei bem certo o termo, mas é assim, é como se fosse uma parteira, né? Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui com Juliana e vamos falar um pouco sobre o parto dela. Quantos filhos você teve? Eu só tive um filho. Quais foram os tipos de parto que você teve? Eu tive parto normal. Como foi o seu pré-natal? Considera que foi satisfatório? Eu tive acompanhamento médico em todos os meses da minha gestação e sim, foi satisfatório. Você teve um parto que planejou ou mudou de ideia ao longo do pré-natal? Não, sim, tive o parto que eu planejei. Sempre sonhei que quando eu fosse parir, eu parisse normal e foi isso que aconteceu. O que é o trabalho de parto? Você chegou a entrar em trabalho de parto? São cólicas e contrações fortes. E sim, eu cheguei a entrar em trabalho de parto. Você sabe o que é violência obstétrica? Durante o seu parto, você sofreu algum procedimento ou tratamento que você considera como violência obstétrica? Eu sei o que é violência obstétrica. Já ouvi muito falar, porém não aconteceu comigo, porque quando eu pari, eu estava meio que sozinha na sala. Então, foi o normal. Numa próxima experiência, ou se você estivesse aconselhando outra mulher grávida, qual tipo de parto você recomendaria? O normal.
Em quais situações o parto cesáreo é necessário? Quando não tem passagem, no exemplo da minha mãe, a minha mãe ela não tem passagem para ter parto normal, então ela tem um parto cesáreo. Ou em casos de que a pessoa tem alguma doença, ou a idade também influencia para não ter o parto normal. Você já ouviu falar em parto humanizado? O que você pensa sobre isso? Eu já ouvi falar em parto humanizado e também acho que é o sonho da maioria das pessoas em ter o parto humanizado, né? Que não precisa ir ao hospital para ter, tem dentro de casa, né? Tem todo aquele acompanhamento dentro de casa, com a piscina, né? Ter o parto na piscina é muito bom. Você já ouviu falar de doula? Se sim, o que significa? Já ouvi já. É como se fosse uma médica que lhe acompanha desde o início da gestação e ela tá ali do seu lado para você ter o seu parto em casa ou em algum lugar específico ao redor da sua família. E é isso, gente. Foi o nosso mini documentário, mini mesmo. Tenha um bom dia. Bom dia também.